Oi, 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 tudo bem? Estamos iniciando mais um CalmaCast com uma convidada muito especial, muito carinhosa, que eu tenho um carinho gigantesco, não só eu, mas como toda a minha família, que é a Gabi Pinto, né? Odontopediatra, mas antes de qualquer coisa, a Gabi é a mãe do Pedro. Eu tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores com ela, dizendo que a gente vai falar de tudo um pouco, obviamente, mas como a gente não consegue descolar, né, o nosso profissional do nosso maternar, né, da nossa maternidade em si. Então, Gabi, muito bem-vinda ao CalmaCast, muito obrigada por ter aceito esse convite e nos conta um pouquinho, né, quem é a Gabi. Muito obrigada também, Fran. Adoro esses convites assim carinhosos, né, como esse. Estou muito feliz de estar aqui e muito honrada também, né, de merecer esse carinho da família toda, coisa boa. Então, é isso, né? A Gabi odontopediatra é a Gabi mãe do Pedro, né? E que eu acho que na minha profissão isso super uma coisa ajuda a outra, né? Eu convivi com tantas mães, com tantas crianças por tanto tempo antes de ter o Pedro, que tive ele mais velha. E ele agora me ajuda também nas questões do consultório. Então, somos uma só, embora com várias facetas, né? Perfeito. Nós somos uma só e a gente não descola nada. Muito bem. Gabi é professora, né? Também lida com a questão acadêmica, pesquisa, eventos, consultório, maternidade. Enfim, vamos começar. Eu acho que eu me identifico muito, né? Porque é uma vida meio semelhante à minha. Então, começar por aí, assim, né? De que maneira a gente dá conta, ou na verdade a gente não dá de tudo, né? Eu acho que a gente dá conta do que a gente escolhe dar conta, perfeito. né? Eu acho que a gente vai fazendo escolhas. Tem horas que dá aquele frio na barriga, assim, ai, ficou uma coisa para trás. Mas talvez porque inconscientemente aquilo não era tão importante naquele momento, né? E eu acho muito legal, assim, mostrar, já que estamos falando que é tudo misturado, mostrar para o Pedro o amor pelas coisas que a gente escolhe fazer, a dedicação que a gente precisa ter para o trabalho, para as pessoas que nos rodeiam, que nos escolhem, né? Então, dar conta não dou, com certeza não dou. Mas faço escolhas diariamente, assim, né? Perfeito. E aí a gente vai tentando ser 100% naquilo que a gente está naquele momento fazendo. E é isso. Acho também que é uma via de mão dupla, ser professora e ser do consultório. Acho que eu ser uma professora que tem consultório há 25 anos dá um quê de realidade para os meus alunos, né? De vida. Do mercado real, na prática, não só aquele que está nos livros, né? E também me traz muita ciência para dentro do consultório, né? A minha prática acaba sendo facilmente baseada em ciência, porque eu tô ligada com tudo isso, assim. Então, são coisas que vão se complementando, né? Perfeito. Vão se ajudando. E eu gostei disso que tu falasse, as escolhas diárias, né? Porque a gente tem muito disso, assim, das fases da vida, né? E o que faz sentido num momento, depois no outro ele passa, deixa de fazer e vem outras prioridades, né? E da gente priorizar, porque quando a gente quer abraçar o mundo, e quando a gente fala disso um pouco dessa questão da carreira acadêmica também, né? Porque a produção acadêmica, então eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar publicando, eu tenho que estar, né? Às vezes só um pouquinho, calma, né? Conta um pouquinho dessa tua carreira, né? Enquanto professora, pesquisadora, né? Ligada aí a programas de pós-graduação. Como é que funciona, Gabi, doutora? Né? Então, eu fiz uma escolha nessa parte, assim, que é essa, assim. Eu sou da pós-graduação da especialização, né? Eu sou do lato sensu. Então, atualmente eu não me considero pesquisadora, porque eu trabalho com a parte prática. Eu ensino as alunas a irem para o consultório, tanto na pós, onde eu coordeno, quanto na católica. Porque é isso, não deu, né? Eu fui muito tempo, fiz doutorado, pós-doutorado, tenho artigos publicados, artigos que agora já até nem conta mais, porque tem um tempo, né, de validade, mas que na época fizeram super sucesso na área acadêmica. Mas não deu mais, assim, não consigo conciliar. Então, eu fico nessa parte bem mais clínica, prática, mas tenho quase 40 horas na católica e mais após que eu coordeno e que, claro, para tu dar aula, tu tem que saber o que está acontecendo na ciência, mas eu não estou produzindo ciência no momento, que é uma dessas escolhas que eu fiz. Perfeito. Durante um tempo apertou meu coração, né? Mas que hoje, com mais maturidade, mais serenidade, eu entendo que é isso, né? Que a gente Esses dias eu até escrevi sobre isso num post, que eu fui atualizar meu Lattes e comecei a chorar. Por isso, assim, porque na verdade eu
também construí a minha carreira acadêmica, eu não era mãe. E hoje em dia eu olho pra trás, né, e eu fico imaginando, se eu tivesse a Tereza Teodora naquele momento, acho que não teria feito metade, 10% do que já foi feito até ali. Mas isso, naquele momento era uma prioridade, né? Exatamente. E não era prioridade ser mãe. Eu brinco que até os 33 anos eu dizia que eu não ia ser mãe. Porque não se encaixava, né, naquele contexto, a maternidade. E aí depois, não, aí a chave vira e as coisas mudam, né, as prioridades. Eu tinha certeza que eu não ia ser mãe. Assim, eu não queria ser. Tu foi mãe com quantos anos? 40. 40. Uhum. Eu engravidei um mês depois de fazer 40. Então, eu ganhei o Pedro e em seguida eu fiz 41. E eu tinha certeza, assim, que eu não ia ser mãe. Eu amava a minha vida, amava a minha liberdade, amava, né, poder fechar a porta e sair de malas, assim. Eu tenho uma irmã que mora longe e ia para casa dela a hora que eu bem entendia. E isso eu achava, assim, que eu ia perder com a maternidade. E aí, engravidei, decidimos, né, eu e o Carlos, que íamos ter um filho. Foi totalmente planejado. Foi, demorou bastante, 3 anos. A gente fez toda a investigação, não tínhamos nada que nos impedisse e a gente decidiu. Não vamos fazer tratamento, vamos deixar na mão de Deus, assim. E aí, quando a gente decidiu isso, 6 meses depois eu engravidei. E aí, hoje eu fico pensando, né? Como que a gente só decide que não vai ser mãe porque a gente nunca foi. Porque depois de ser, né? Verdade. Não tem como passar por esse mundo sem essa experiência, né? Não tem. É surreal, né? É surreal. E aí, também, nesse momento que eu decidi que eu não ia ser mãe, eu fiz tudo que eu podia, né? Estudei tudo que eu podia. Quando eu fui fazer o doutorado, tinha uma vaga de dedicação exclusiva e eu já tinha 14 anos de consultório. E aí o orientador disse assim, olha, essa vaga, né, é tua e aí tu vai ter que fechar o teu consultório e vir pra cá. E eu disse, quer saber? Eu vou fazer isso. Porque eu tinha feito mestrado na PUC e eu ia quintas e sextas e eu não aproveitei 100%, assim, porque tinha toda a vida acontecendo. Eu disse, quer saber? E aí eu fiz mestrado e doutorado. Eu fiz todas as disciplinas do mestrado aqui na UFPEL, junto com o doutorado. E aí fechei o consultório. Imagina com filhos, tu não faz isso, porque tem até os boletos do filho para pagar. Não tem como, né? Então é isso, eu acho que a trajetória da gente, ela vai se fazendo, né? Ela vai se costurando, se construindo. Perfeito. E a gente vai... Só que tu falasse uma coisa, eu fiquei pensando aqui, né? Tu falasse em Deus, né? Como é que é a tua relação com a fé, assim? Te pergunto isso, por quê? Esses dias eu estava conversando com uma mulher, né, que quer ser mãe. E ela disse, eu sou totalmente racional, assim, eu não acredito em nada. E eu tenho consumido muitos conteúdos de mulheres tentantes, né? Que eu, inclusive, eu tenho pavor deste termo. Não sei em que momento alguém inventou esse tal do tentante, né? Enfim. Mas eu não gosto, porque pra mim, quando tu tenta, parece que é algo que tu não está atingindo resultado. E isso me remete a fracasso. E eu acho que não é por aí, né? Tu estás... E aí tem uma amiga minha que usou uma definição perfeita, que é... Quem sabe tu diz que tu é transante. É melhor, né? É melhor. Né? Praticando e tá tudo certo, né? Mas enfim, e aí ela me dizendo que pra mim, ela falou, pra mim é muito difícil, porque as pessoas se agarram em algo maior e nisso, assim, que é o tempo de Deus, né? Eu, por exemplo, já perdi um bebê, eu falei, não, eram os planos de Deus, daqui a pouco tava guardado algo maior, mas às vezes quando tu não tem no que te agarrar, fica um pouco mais difícil, assim. E aí por isso que, como tu falou, né? E aí eu te pergunto como é que é a tua relação com a fé, assim. Então, eu sempre estudei em colégio católico, né? E eu tenho Deus na minha vida. Tenho fé, peço, agradeço muito, assim. E tem horas que eu tô dirigindo, que eu passo, né, indo e vindo pra lá e pra cá. E eu fico pensando, meu Deus, isso foi de Deus, assim, sabe? Que coisa boa, e agradeço, tenho esse hábito. Mas eu não vou à igreja, eu não tenho isso, assim. Sim, porque a fé é totalmente diferente de religião, né? Então... E sabes que uma coisa que tem acontecido, assim... é o Pedro perguntar, né? E aí, como é difícil tu dar essa medida, assim. Mas a gente diz isso, assim, né? Que é fé, que é acreditar em Deus. Porque ele tem um super amigo
que é mórmon. E aí é completamente diferente a relação dele com a igreja e tem os compromissos, assim, né? De ir no domingo, de botar a roupa da igreja. E aí ele começou a questionar e eu fiquei pensando isso. Será que porque a gente tá sempre perguntando isso, né? Será que eu tô falhando em não ir, em não ter um lugar? Sim. Mas não, na cabeça deles, digamos que materializar, né? Isso, para dar para ele algo mais concreto, assim. Mas não, né? Não é nosso isso, então não faz parte. Tá, perfeito, Gabi. E agora pensando na relação da criação, né? A gente fala tanto de educação respeitosa, né? Neurocompatível, enfim, não violenta, né? Se a gente for parar pra estudar, né? Cada dia tem um nome novo pra uma teoria nova, enfim. Como é que tu lida com isso também, assim? O que tu entende que dá certo na tua maternidade? Como é que é? Então, eu sempre acho, assim, eu digo muito isso, né, no Instagram e para as pessoas que me rodeiam. Se eu estudei tanto na vida para ser odontopediatra, como que eu não vou estudar para ser mãe, né? Como que vai ser instintivo, assim? As gerações mudam. A gente sabe que essa geração que tá aí é totalmente diferente da minha, o jeito de entender a vida, de entender o mundo. Então, eu estudo isso. Eu até tô fazendo uma pós em neurociência. Ai, que legal. Desenvolvimento infantil e neurociência, para entender, porque eu tenho muita vontade de saber assim, ó, olha como as coisas funcionam na minha cabeça. Quando eu digo isso para ele, o que acontece lá dentro dessa cabecinha? O que ele lê disso que ele tá vendo, que ele tá vivendo? Então, eu estudei, assim, tipo, vai começar a introdução alimentar. Para, estuda introdução alimentar. Vai amamentar. Para, estuda. Tenho isso. Tenho isso na minha vida para tudo. E como que não vai ser para a coisa mais importante, né? Muito. Que é o meu filho. Então, a neurociência me completa, assim. É onde eu encontrei as respostas que eu buscava. Esse tipo… Quando tu grita, tu ativa um neurotransmissor, um hormônio, sabe assim? Isso, assim, me traz as respostas que eu procuro. Porque como é difícil, né? Muito. Muito, sabe que tem a coisa do choro, né? Eu sempre digo, assim, no consultório eu digo muito, assim, os pais têm uma tendência, pais, leia-se mães e pais, né? Uma tendência de dizer assim, não precisa chorar. E aí eu aprendi que quando a gente chora, a gente libera na lágrima o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso pra mim me dá uma resposta muito boa pra dizer, pode chorar, claro. Pode chorar. Se tu tá com vontade de chorar, chora, respira. Então, é assim que eu lido, né? Nesse momento, é assim que eu lido com essas coisas. Tá, e aí agora, claro, faz muito sentido, né? Tu enquanto mãe, porque tu lida com muitas crianças diariamente, né? E também saber lidar, né? Porque a gente sabe que pra muitos, daqui a pouco o primeiro contato, né, com o consultório odontológico pode ser traumático, né? Mas como não ser traumático, né? Como é que… Quer dizer, como não? Eu sei como é que é a tua abordagem, porque eu já fui lá. Mas contar um pouco para as pessoas, assim, como é que funciona isso, né? Porque tu tem toda essa pegada, né? Acolhedora, afetiva, teu próprio tom de voz, a gente estava falando sobre isso antes, é super calmo, né? Para tranquilizar essas crianças para que seja uma experiência positiva, né? E não algo traumático, né? Acho que o primeiro passo, até o que a gente estava falando antes, assim, é ir sem ter o que fazer. Perfeito. Ir sem um problema para resolver. E para ambientar, para me conhecer, para saber quem é essa pessoa que vai tocar em mim. A boca é dentro do corpo. Eles estão na fase oral, onde é o lugar mais importante, né, para eles, que eles percebem o mundo através daí. Então, eu acho que é o primeiro passo, assim, é não deixar acontecer alguma coisa para chegar lá e ter uma intervenção ruim, direto para fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo, talvez, seja, assim, entender o tempo das crianças, né? Ontem ainda atendi uma menininha que precisa de uma intervenção. E aí eu falei para os pais, olha, se for tudo bem, é uma consulta, mas se eu perceber que está desconfortável, a gente para
E eles disseram, tão bom ouvir essa geração de pais, né? De agora, eles disseram, dá para parar e fazer depois se ela cansar? Dá, que bom que dá. Então, entender o tempo da criança. Que é isso, né? É tentar se transportar para dentro daquela cabecinha e entender o que eles estão sentindo ali, né? Naquela posição que é super vulnerável. E né? vamos combinar que até para nós, adultos, né? Ficar ali na super posição. vulnerável, E né? sempre causa um certo desconforto, não é? Ninguém eu amo lá. Não. A gente entende a importância e as crianças não, né? Então, vou contar então um pouquinho da nossa experiência com a TT. Que foi maravilhosa. Agora eu não me lembro, acho que quando ela completou 1 aninho. Quando ela completou 1 aninho. Um aninho. E foi. Depois a gente foi de novo com 2 aninhos. Acho que foi isso, né? Foram 2 vezes. E a gente foi para conhecer, né, o consultório, que é lindo, inclusive, né, super lúdico, né, Gabi? E ela contou uma história que funcionou muito pra gente, né? Que é a história do Carioso. E é um livrinho que a Gabi foi contando pra ela, né? Como é que funcionava, se as crianças não escovavam os dentes, né? Que vinha o Carioso pra boca. E todos os dias, né? Ela escova os dentes e aí ela fala, olha lá, saindo o Carioso, né? Porque ela relacionou aquilo de uma maneira tão, né? Positiva, assim. Descontraída e leve. E todos os dias ela escova os dentes e diz, né? Pra não ter o Carioso na boca. Então, assim, a importância, daqui a pouco, se a gente tivesse ido, daqui a pouco, só, sei lá, só com 3, 4, 5 anos, ela não teria esse entendimento inicial, né? Então, dessa importância. E já dizer para as pessoas, né? Quando levar a primeira vez? Teoricamente o primeiro dente, primeiro ano, primeira consulta. Esse seria o ideal, assim, né? Claro, vai ter variações, né? Vai ter crianças que vai ter o primeiro dente antes, mas são dentes lisos, né? Onde a língua, a saliva, lava. Então, ali no primeiro aninho seria o ideal, exatamente como foi com a TT, né? O primeiro aninho para fazer os ajustes, as orientações, é uma consulta lúdica, bem tranquila. No máximo vai ter uma escovação, um exame clínico que é papum, né? Porque tem pouco dentinho. Então, esse seria o ideal, assim. E uma coisa também que acho que é legal de falar, né? Que para os pais de primeira viagem, principalmente, a gente deixa a criança meio que brincar ali na hora da escovação. Mas também a importância do pai ou da mãe, né? Fazer a escovação correta, né? Fazer a limpeza. Uma coisa é escovar, passar a escova por brincar. Ali. Outra coisa é limpar, né? Isso. E às vezes, até hoje surgiu esse assunto também lá no consultório. A gente quer dar independência, né? Eu quero que eles sejam independentes, autônomos, né? Que sejam protagonistas das suas coisas. Sente fome, vai lá e come. Sente sede, pega água. Mas com dente não dá, porque tem a coordenação motora que não existe ainda. Não escreve de letra cursiva, não corta com uma tesoura. Não tem, né, essa destreza, assim, para limpar. Mas é ótimo brincar. Só que são 2 momentos diferentes. E que isso a gente entendeu na primeira consulta do primeiro aninho, né? E aí, a partir dali, eu comecei, né? Eu e o Leandro começamos a escovar os dentes dela de fato. Maneira e depois, efetiva. na segunda, ganhamos até estrelinha. TT muitas estrelinhas. Agora tá quase já na hora da Dodó. Que não tem ainda nenhum dente vai fazer, né? 1 aninho não tem nenhum dente. Bem banguelinho. E agora vamos falar sobre isso, assim, às vezes... Também para pais de primeira viagem, né? A gente tem meio que pressa de tudo, assim. Sim. Quando que nasce o primeiro dente? Quando que começa a comer? Quando que vai caminhar? Quando que vai falar, né? Os pais de primeira viagem, a gente é meio ansioso, assim, né? Porque a gente não sabe bem tudo que está por vir. Eu digo que agora, na segunda maternidade, o tempo é completamente diferente. Como o tempo é relativo, né? Muito. Então, existe uma regra do primeiro dentinho até... Como é que funciona? Intervalo, né? Que a gente começa a esperar com 6 meses. A grande maioria das crianças nasce ali por volta dos 6, 8 meses. Mas existe um intervalo que a gente considera que tá bem até mais ou menos 1 ano e meio. Só que o que eu sempre digo, né? Se tá com muita formiguinha assim na barriga, borboleta na barriga, tava me faltando o bichinho. E tá com muita ansiedade, será que não vai ter dente? É bom fazer uma consulta, porque a gente consegue perceber se o dente tá ali ou não. É raríssimo não ter o dente ou ter um problema ali, né? Que o dente não vai nascer.
Então, na consulta a gente consegue perceber. É só um atraso. Porque eu consigo enxergar ali o volume dos dentinhos, né? Um osso sem dente, ele é magrinho, coladinho, assim. Então, se tiver com muita, né, muito nervoso disso… Tranquilizar os pais. Tranquilizar os pais, exatamente. E aí, esses dentes de leite, eles são mais ou menos até que idade? Como é que funciona? Aí, eles vão até os 6 anos só com dentes de leite, 5,5, 6, né? Também é um intervalo. E aí, começam as trocas que vão até mais ou menos os 12, por aí. Tá. Que aí é uma fase super desafiadora, né? Porque é o dente da vida toda que vai chegar, não tem outra chance. Tu sabe, Gabi, que a minha relação… a minha dentista, enquanto eu era criança, eu amava ela de paixão, gosto dela até hoje, tia Ellen. Mas a minha relação com o meu ortodontista era bem complicado. Eu usei aparelho dos 7 até os 17. Então, início dos anos 90, né? Acho que em Pelotas tinham 2 ou 3 profissionais que trabalhavam com aparelho. Esse era um deles, né? E eu só me lembro direitinho, o dia que eu fui no consultório, eu só tinha os 2 da frente permanentes, o resto ainda a boca toda era de leite. E aí, ao passo que os meus dentes iam ficando mole pra cair, ele ia lá e arrancava pra vir o próximo. Pra acelerar o processo. Pra acelerar o processo. Então, assim, eu digo que eu sofri muito, né? Com o meu sorriso. Eu não sorri praticamente por 10 anos. E toda adolescência. Toda adolescência, aquela fase da puberdade ali inicial, toda aquela insegurança, né? Eu passei muito com isso, meus dentes, né? Muito. E aí, eu me lembro direitinho que eu tinha 17 anos quando eu tirei o aparelho. E aí, quando eu tirei o aparelho… Eu fiz assim, eu senti… Eu não conhecia os meus dentes, né? Porque imagina, eu só tinha 2. E que, na verdade, eles nem estavam completos ainda. Eu me lembro direitinho dele colocar o bracket e o meu dente era, tipo, a metade ainda, assim, sabe? E, enfim, foi um tratamento extremamente longo, né? E aí, agora falar um pouco sobre isso, assim, que hoje em dia, claro, a tecnologia evoluiu muito, as pesquisas, muito, né? Como é que funciona agora essas crianças que precisam usar aparelho? Como é que é essa Agora dinâmica? a gente tem aí, né, uma coisa super atual, assim, até é o Julho Laranja, não sei se tu já viu isso. Não. O Julho Laranja é uma campanha para que se faça avaliação ortodôntica aos 6 anos, a primeira avaliação ortodôntica aos 6 anos de idade. Então é um mês onde a gente conscientiza, assim, as famílias de que precisa ir no consultório, fazer uma avaliação com um olhar ortodôntico. Vai ter espaço para receber os permanentes ou não. E hoje a gente usa uma coisa que não era, né, nem muito utilizada e nem muito… Não tinha muita credibilidade. Quem fazia era visto meio assim. Mas hoje mudou, assim, a vida. Exatamente isso que tu tá falando. Que é a ortopedia funcional dos maxilares. A gente mexe no osso. Não é dente, né? É osso. Tu organiza a base óssea para o dente já chegar organizado. E aí, são fases. Tu faz uma fase na infância, tira o aparelho, deixa a criança se desenvolver e volta depois lá, quando tá com todos os permanentes, para fazer aquela lapidaçãozinha, assim, aquele último ajuste. Então, ficam 2 fases, né? Na maioria dos casos, óbvio, né? Tem casos diferentes disso, mas que a gente consegue que as crianças cresçam com um sorriso harmônico, a gente consegue dar aquele queixinho que falta para quem é muito dentucinho. A gente costuma dizer que é a harmonização facial das crianças com tecidos verdadeiros. Nada de preenchimentos. Então, hoje é assim, e muito também eu acho que tem esse olhar para que as crianças cresçam querendo sorrir. Né? Porque como é importante isso para autoestima, né? Para prevenção de bullying, tudo isso, né? E eu sei que meu marido passou exatamente pela mesma coisa. Então… O Leandro tinha os dentes bem separadinhos, assim, desde criança, desde sempre, assim. E também usou aparelho um tempão. E ele disse que também, adolescência toda, nunca sorriu, né? Então, sempre com a boca fechada. E eu agora tava falando da questão óssea, né? Eu me lembro que eu usava um aparelho no céu da boca, que eu tinha que dar uma manivelinha isso ali. ainda existe bastante. E aí, aquilo, eu me lembro direitinho. Um domingo de manhã, eu acordei, me olhei no espelho e tinha um espaço terrível. Era um domingo de Dia das Mães. E eu acordei chorando de dor. E quando eu me olhei no espelho, eu chorei mais ainda. Né? De pavor, o que aconteceu, né? E aí, fui até o consultório ainda do ortodontista pra ver como é que tava, enfim. E também usei… por fora da cabeça, aquele que pegava o queixo. Oral. Não era o que pegava no bracket, era um que pegava aqui no queixo, assim.
Depois eu nunca mais vi ninguém usando aquilo, assim. Mas falando sobre isso, de como isso impacta na vida das crianças, Sim, assim, né? super. Isso vai ficar um capítulo da tua história, assim, né? Por isso que é tão importante saber manejar, explicar, alinhar expectativas, né? Explicar, olha, vai ter um dia que tu vai acordar e vai ter um espação ali no meio, mas que vai fechar, né? E isso é sinal de sucesso do tratamento. É sempre assim, né? Eu digo isso nas aulas de manejo de comportamento, eu digo isso assim, dá previsibilidade e dá o caminho. Por exemplo, não de aparelho, né? Mas assim, eu vou passar uma escovinha no teu dente que ela faz cosquinha. Tu quer ver que ela faz cosquinha? Quando tu passa a escova, o que a criança sente? Cosquinha! Claro. Porque tu deu esse caminho para ela ir, né? E o aparelho é a mesma coisa. Eu acho que dá essa previsibilidade, explicar. Porque esse do parafuso lá no céu da boca, que eu sempre digo, não é no céu da boca, né? Porque às vezes tu diz, vou botar um parafuso no céu da boca, parece que tá parafusando. Mas só que até hoje eu digo que eu tenho uma cicatriz no céu da boca, que é uma espécie de bolha que ficou do tal do aparelho. Sei lá quantos mil anos eu usei. Gabi, agora eu tava pensando em outra. Tá, e aí tu trabalha com isso também? Faço essa parte também. E aí a questão do Júlio Laranja é para os pais levarem até os 6 anos? É, para fazer uma avaliação. Não quer dizer que toda criança com 6 anos vai botar um aparelho, né? Mas que a gente tem que avaliar. Por exemplo, aquelas crianças que têm dentes de leite que são bem grudadinhos, que é apertado de passar o fio dental, já me dá uma super dica que não vai caber o permanente ali, né? E aí a gente consegue fazer exames que quantificam quanto espaço vai faltar, em milímetros, assim, né? Então, é uma hora de tu olhar e às vezes tu vai pedir volta o ano que vem, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ou tá tudo bem, não vai precisar. Mas é uma hora pra gente avaliar, assim, os 6 anos de idade. E o Júlio Laranja tem essa pretensão, legal, assim, de conscientizar as pessoas para avaliação ortodôntica precoce. Porque a gente consegue melhorar muitos tratamentos quando a gente começa bem cedinho. Perfeito. E tá, e agora vamos uma polêmica, né? Que na verdade tem a ver já com esse assunto. Chupeta ou dedo, né? Isso é uma super polêmica, guria. Isso já me rendeu muito. Uma hora eu te conto o que isso já me rendeu. Mas assim, também, né? Coisas que mudaram ao longo do tempo. O dedo hoje, ele é considerado fisiológico, né? Chupar o dedo, as crianças chupam intraútero. Tu faz um ultrassom e tá lá o dedinho na boca, né? É o caso da Tereza, né? Tereza, todos os exames de ultrassom, ela sempre apareceu com o dedo na boca. Sempre, todos. E aí que fique bem claro, porque essa é a polêmica. Eu não estou aqui dizendo que eu gosto que as crianças chupem o dedo. Ambos trazem alterações para os ossos da face. Porque faz uma força para frente, para cima, baixa a língua. Então, não quer dizer, isso que eu tô dizendo não quer dizer que dedo é bom, chupeta é ruim. Os dois trazem alterações para os ossos da face. Mas, no passado, a gente dizia, na iminência de chupar o dedo, oferece a chupeta. Porque a chupeta tu tira, né? Quando tu quer. Mais ou menos. E o dedo tá ali sempre à disposição. Hoje não é mais assim. Hoje a gente acha que se vai chupar o dedo, deixa chupar, porque tem uma grande parcela das crianças que abandonam espontaneamente por volta ali dos 4 anos. E aqueles que não abandonam, a gente tem artifícios, né? Tem até um aparelho que se coloca, que ele tem a intenção de estressar a sucção, de esgotar a vontade de sugar. Ele tem um mamilo, o nome do aparelho é mamilo, e a criança vem no aparelho para que cesse essa vontade, para que esgote essa vontade, e aí vai parar de chupar o dedo. Então, hoje é assim, a gente não oferece mais a chupeta para quem tem, né, dicas, nos dá dicas de que vai chupar o dedo. Porque o dedo é fisiológico, o dedo tem o protagonismo da criança, a chupeta, a família vai lá e tampa, né? Tá chorando, tampa. Então, o dedo ela vai chupar quando ela sentir necessidade, quando ela precisar se autorregular, que é, né, o grande papel da sucção, a autorregulação. Muito. Então é assim, atualmente. Só que eu já escutei de várias pessoas, obviamente, né? Por que eu não dei a chupeta se ela chupa o dedo, né?
Eu optei por não dar a chupeta, né? Porque eu li muito sobre a amamentação, lá na gestação ainda, né? A função da confusão de bicos. Então, eu optei por não dar, né? Então, a Teresa nunca chupou o bico. Mas ela sempre chupou o dedo. Sempre. Desde o ultrassom, desde os primeiros dias. Tem foto dela dias com o dedo na boca e por aí vai. E hoje, né? Ela tá com 2 anos e 9. Acho que é 2 e 9. E ela chupa o dedo ainda, né? Claro que ela vem diminuindo muito, né? Depois que a gente foi na consulta, né? Que a gente conversou sobre. Aí, às vezes, ela tá chupando o dedo e ela ri e fala assim: mamãe, liga pra dentista e diz que eu tô chupando o dedo. Ai, que amor! Porque a mãe brincou com ela: olha que eu vou ligar pra dentista. Vou contar. E aí, às vezes, ela dá risada nisso, mas ela já entende que o dedo é só pra naná agora. Já tá conscientizando, né, esse processo. Mas a gente vê que tá diretamente ligado à autorregulação, né? Então, assim, às vezes ela tá com muita vergonha de alguma coisa, tá, né? Se ela se machucou, caiu, chorou, dedo, né? Então, assim, e aí eu achei que a Teodora ia exatamente... Eu falei, não, a Teodora vai chupar dedo certo, que ela vai ver a Teresa chupando, ela vai chupar. Não. Até agora, no ultrassom ela nunca apareceu chupando dedo. E ela vai fazer agora 1 aninho e... provavelmente ela não vai chupar. Então, provavelmente ela não vai chupar. E aí eu te pergunto uma outra coisa. Será algum estudo, tá? Que diga que a questão do dedo é algo genético ou não? Te pergunto porque eu não chupei dedo. E o Leandro também não chupou dedo. Porém, na família do Leandro, tem... um tio que chupava dedo, uma prima que chupava dedo e o sobrinho chupa dedo. Então, tipo assim, é bem recorrente na família. Na minha eu não conheço ninguém, nunca vi, né? E na dele tem vários. Eu então, nunca li, mas eu te devo essa resposta. A gente pode Vamos procurar sobre. Vamos procurar do fator genético, né, de chupar o dedo, porque o que é isso? É uma sede de sugar a mais, né, que o TT não é suficiente. Exato. Porque eu também, né, a família do meu marido queria muito dar a chupeta, porque quando tu dá a chupeta para um bebê, tu tira ele da mãe com mais facilidade, assim, né? O Pedro era um apêndice da mamãe, porque tava sempre mamando. E aí não ia onde eu não ia sozinho pra casa de ninguém. E aí eu também ouvi muito, assim, né? Tu não vai dar a chupeta, tu não vai dar a chupeta. E a minha intenção, além desses malefícios que a gente conhece, né? Nos ossos da face, era não desmamar, porque era uma bandeira, assim... hasteado, muito forte, né, nas minhas convicções, um valor muito importante. Ele mamou até quando? Ele mamou até os 3 anos e 1 mês. Bastantão. E aí, eu optei também por não dar, mas ele não tinha essa sede de sugar. Só mamar já estava bem, assim, sabe? E eu acho que tem muito disso, assim, o quanto eles precisam sugar para se acalmar. Às vezes tu não tá tão disponível tudo que eles precisam e aí vem o dedinho. Mas também tem a questão intraútero, né? Então nós vamos ter que descobrir. Nós vamos ter que descobrir. Isso é uma coisa que eu não estudei ainda. Vamos ter que descobrir. Mas é legal também a gente pensar nisso e sempre buscando evidências, assim, e estudos, né? A gente que gosta dessa parte, porque o que a gente muito escuta, porque na minha época não era assim, mas ainda bem que existem as pesquisas, que as coisas mudam. Né? Sabe que a minha mãe, ela tem uma frase que eu adoro, assim, né? E aí ela diz assim, porque ela é pediatra, como diz o Pedro, ela era. Que ela se aposentou, ela era, não é mais. E ela dizia para as famílias assim, agora vamos fazer isso, eu não fiz assim e não morri. E ela dizia, mas tu sabe que quando eu nasci era luz de lampião. E agora eu gosto tanto da eletricidade. Celular não existe, né? É isso, assim, né? Ninguém quer ficar preso ao passado. Que bom que existem as pesquisas, que bom que a gente evolui, que a gente estuda, que a gente aprende. Claro, perfeito. Gabi, sabe que tem várias mães que nos escutam aqui, né? E queria que desse algumas dicas, assim, né? Em relação à escovação, ao cuidado com a saúde bucal das crianças. O que é indicado, o que não é. A gente tem aquela também polêmica da pasta. Flúor. Se é com flúor, se é sem flúor, o fio dental, como é que passa, como é que não passa. Então, assim, aproveitar esse espaço também pra trazer informação de qualidade, porque eu acho que hoje em dia nas redes sociais sempre tem alguém que é especialista em tudo, e aí daqui a pouco a gente absorve várias informações que não estão corretas, né? Então, aproveitar também
tu, como uma profissional qualificada, né, com uma vasta experiência, e contar um pouquinho, assim, das tuas indicações. Então, o flúor é a maior polêmica, né? Volta e meia eu recebo uma mensagem, olha isso, que é um artigo publicado numa revista, né, bem conceituada, dizendo que flúor diminui QI. Nunca viu isso? Não. Tem. É mesmo assim, Gabi? E aí o que a gente sabe, né, até os dias de hoje, e a gente tem no Brasil um dos maiores pesquisadores de flúor do mundo, que é o professor Jaime Cury. Até teve um dia que era um artigo bem redigido, numa boa revista. E até eu, né, parei e pensei, o que eu perdi aqui nessa história? Aí eu disse, quer saber? Eu vou chamar o professor Jaime Cury, que ele é super acessível. E ele disse, guria, mais do mesmo. Como que ele disse? É uma roupagem nova para uma informação antiga. Então, assim, tem que ter flúor. Tem que ter. Quando a gente tirou o flúor lá na década de 90, final da década de 90, a gente tirou o flúor com medo da fluorose, que é uma mancha no dente permanente, das crianças que engolem pasta todo dia. Aí o dente permanente vai se formando com esse excesso de flúor que entra na corrente sanguínea e fica manchado. Então, para evitar essa mancha, com medo dessa mancha, e é isso, o medo do flúor é esse. Fluorose, nada a ver com QI e tal. Aí, então, a gente tirou o flúor das crianças e a cárie aumentou muito na população infantil. A cárie é a doença crônica mais prevalente do mundo. Ela ganha de asma, ela ganha de todas as doenças crônicas na infância. Então, não dá pra gente tirar populacionalmente o flúor. Não dá, porque é ele que faz o equilíbrio. Então, tem que ter flúor na pasta, na quantidade hoje de meio grão de arroz. Então, nem aperta o tubo, só suja ali, né, a escovinha. E vai vencer a pasta e não vai acabar. E pode ser pasta normal de adulto, pode ser pasta não precisa normal ser de criança. De adulto. Até se tem muito medo de fluorose, melhor que não seja bom o gosto, né? Porque daí não vai dar vontade de comer. Essas pastas muito, muito gostosas dá vontade de comer, né? Então pode sim, não tem nada de diferente. O que tem é que ter 1.000 ou 1.100 ppm, partes por milhão de flúor, que vai estar ali nos ingredientes, bem pequenininho, tem que dar uma olhada bem atenta, mas em toda a pasta vai dizer, né, o quanto tem de flúor. Essa é a principal recomendação. E aquilo que a gente conversou no início, escovar com a intenção de limpar, né? Não de dar um check numa tarefa do dia, assim, né? Então, pega uma hora do dia que tá bem, que tá tranquila, que tem tempo, deita no trocador ou no colinho, na cama, e faz uma boa escovação. Isso é super importante. Fio dental é para quem tem dente juntinho. Para quem tem dente que nem o Pedro, que passa as cerdas da escova entre todos. Ela adora, inclusive, pegar, tirar o fio enorme. De 5 metros. Mãe, pode passar esse? Eu digo, pode, mas... Né? É só uma brincadeira, que é importante, né? Pra deixar ela familiarizada com isso. Mas quem não tem os dentes bem grudadinhos, não precisa fio dental. Só a escovação já é suficiente. E aquelas escovinhas de dedo de bebê? Não limpa dente. Ela é para fazer cosquinha na gengiva, massagear na fase da dodó, assim, que tá com os dentinhos por nascer. Mas ela, depois que tem dente, ela não limpa dente. Tem que ter cerdas mesmo, assim. E alguma indicação de macia? Bem macia, com a cabeça redonda, pequenininha, com um cabo que seja compatível com a mão do cuidador, né? Grande, que fique bom de segurar, porque às vezes tem uns cabinhos bem pequenininhos que não é bom do adulto segurar, mas a cabeça sempre redondinha para não machucar e com as cerdas bem maciazinhas. Uma dica agora, enquanto mãe, né, que eu vejo lá em casa, o que funciona, não deixar a escovação logo antes de dormir, porque tem a relação do sono, né? E aí a criança com sono, ela já não quer saber mais, e, né? Então, assim, a Tetê chega da escola e já janta em seguida, porque muitas vezes ela tá louca de sono já também. Então, em seguida da janta, já escovar os dentes, né? Pra que se for muito perto lá da hora de dormir mesmo, aí se ela tá com sono e já não tá afim, isso que ela adora, escovar os dentes, né? Mas tem essa relação, assim, do tempo. Claro que aí depois ela não come mais nada, né? Antes de dormir, mas enfim, ser
logo em seguida e não deixar pra muito antes da hora de dormir. Ficar com muito soninho, né? E outra coisa, assim, se não deu, né? Tá ali incomodadinho, tá reclamando, não quer. Deixa eles reclamarem sozinhos, né? Eu sempre digo isso. Não diz assim, é só escovar os dentes. Mas tu faz isso todos os dias. Por que que hoje tu não quer? Então, entender que naquele dia ele não quer e deixar ele brigar sozinho, assim, né? Tá. Deixar ele reclamar e a gente, com esse tom de voz, assim, mais acolhedor, dizer, eu sei que não tá legal hoje, mas isso é tão importante. Amanhã é outro dia, né? E ir falando e escovando. E escovar mas mesmo não, assim. não tem que validar o sentimento. Se tá reclamando é porque alguma coisa tá... O sono tá incomodando, né? Então, sempre dar essa validada e seguir fazendo. Não deixar de fazer, né? Não, porque também daqui a pouco, não quer hoje, não quer amanhã, daqui a pouco... Aí aprende que se essa reclamar... constância, né? Exatamente. Porque aprende, né? Se eu reclamar, não vai ter. E aí, também não é legal. Principalmente nessa fase dos 2 anos que eles estão testando os limites, assim, né? Então, é bem desafiador, né? Em muitos momentos. Mas uma coisa legal é que a Gabi, pós-consulta, ela envia um e-book quase, né, Gabi? Com todas as informações possíveis e impossíveis, porque às vezes também na hora da consulta a criança tá ali agitada, quer brincar, a gente acaba não absorvendo tudo pra não esquecer de nada. Depois é um material bem completo, né? Pra em casa a família em si, né? A mãe, o pai, outro cuidador, babá, enfim, também entender de toda essa importância, que não adianta uma pessoa só ficar responsável por isso, né? E sim, todo mundo que vai conviver com essa criança. Pra ter ali as orientações na palma da mão, literalmente, né? Quando precisar. Eu lembro quando eu tava gestante, que eu saía às vezes da consulta e eu queria contar pro meu marido, e eu ficava assim, como é que era mesmo? Porque, né, é isso, ali na consulta tu tem outros sentimentos envolvidos e às vezes tu esquece. No calor da hora, né? É muita informação. Né? Mas agora eu lembrei de uma coisa que eu fiz esses dias com o Pedro, que eu acho que é legal de contar. Que ele também, óbvio, ele escova, ele gosta de escovar, ele não deixa, assim, jamais vai pra escola sem escovar os dentes. E aí, ele, né, por eles, tem que escovar. E aí, esses dias era de noite, eu disse, filho, vamos escovar os dentes pra dormir. E ele, não vou, hoje não vou. Aí eu disse, tive uma ideia. Falei pra ele, tive uma ideia. Vamos contar quantas bolhas sai quando tu cospe a pasta? Ele saiu correndo. É só mudar o jeito de falar as coisas, né? E eles vão, assim... a gente brinca lá em casa que é a questão da substituição, né? O tempo inteiro. Porque se tu entrar na onda e querer fazer um cabo de guerra ou uma queda de braço, não vai rolar. E é um estresse gigantesco, né? Então, pra nós, adultos, claro que também entendo, enquanto mãe hoje, principalmente de 2, chega no final do dia, a gente já trabalhou o dia inteiro, a gente também tá cansada, a gente também quer escovar os dentes, a gente também quer dormir, né? E daqui a pouco pode nos pegar num momento, né? Mas da importância da gente manter a calma, de entender, não, nós somos os adultos, né? Pensantes nesse momento, né? E conduzir de uma maneira mais leve, tranquila possível, né? Eu falo muito, assim, lá em casa, que eu fui criada numa família que nunca teve grito. Nunca escutei meu pai gritar dentro de casa. Minha mãe também não. Então, assim, eu tenho pânico de alguém que grite, porque... E eu sempre falo, eu vou criar as minhas filhas assim, né? Então, assim, eu posso falar 70 vezes, né? Mas a questão do grito em si, e é um hábito que ele pega rápido. Tu gritou uma vez, daqui a pouco a segunda tu vai gritar de novo, terceira, e aquilo ali vira o normal. E isso também, né, tem uma explicação, né, que o grito, ele paralisa a criança, né? Então, quando tu grita, não é que tu conquistou, que tu conseguiu, que tu atingiu o teu objetivo, tu paralisou ela, né? E aí, por isso que tu consegue fazer o que tu quer fazer quando tu aumenta. E é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer, né? Então tá, Gabi, eu acho que a gente ficaria aqui horas conversando sobre, né? Eu sempre digo que a gente é esse emaranhado todo, né? As conversas, elas vão se entrelaçando e os assuntos também. Mas temos um tempo, né? Muito obrigada. A gente nem vê passar, tudo muito rápido, né? Muito obrigada pela tua disponibilidade, por trazer essas informações, né, de qualidade. Eu sempre digo, assim, que a gente tem que valorizar muito, né? Os profissionais que estudam, que são atualizados, que pautam as suas práticas em evidência científica, né? Porque hoje em dia a gente vê também tanta
gente por aí, né, com desinformação, né? Então, o nosso papel aqui também é sempre contar, que seja uma história leve, mas trazer algumas informações de qualidade. E com certeza o nosso bate-papo foi cheio delas. Que bom. Muito obrigada mais uma vez. Eu tenho um mimo da nossa parceira Mania de coisa Usar. boa. Muito obrigada. Que é uma apoiadora aqui do podcast, né? E espero que tu gostes. Tá? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo papo, que é sempre tão bom. Parece que a gente tá assim em casa, né? Tomando um cafezinho. Muito obrigada. Obrigada. E logo estarei lá com a Dodó. Tá bom. Tá? Leva a TT junto pra matar saudades. Com certeza. Gente, beijos e até a próxima.